sexting surge primeiramente como forma de cantadas diretamente de cunho sexual, ou intimadas de cunho sexual, que muitas vezes são eficazes para o interesse das pessoas envolvidas. Só que ele acabou ganhando uma repercussão extremamente negativa sobre isso. Então, o termo sexting que nós temos hoje, para deixar bastante claro para vocês, ele pode ser tão somente, de um lado, essa forma de abordagem de diretas com direcionamento, com intuito sexualizado, em que as duas partes praticam esse tipo de ato, como pode ser também identificado por um ato negativo, isto é, de uma forma de perseguição de conteúdo sexualizado. Por exemplo, alguns aplicativos de chats ou até mesmo de redes sociais em que a pessoa pode mandar foto, como o famoso snapshot. A pessoa mandava então uma imagem direta, por exemplo, do seu órgão genital, do pênis, por exemplo, fazendo utilização, porque a extensa maioria das pessoas vítimas de sexting são pessoas do sexo feminino. Nessa ótica, então, se uma pessoa lhe mandar ou lhe enviar uma imagem desse sentido, dessa conotação, que não tivesse essa, sabe, como assim, esse contexto que possibilitasse essa exposição, isso é considerado sexting. É claro que há alguns pontos centrais nisso, porque curiosamente, em estudos comprovados, realizados, como disse para vocês numa fala anterior, em 18 países, com um grupo de jovens de 5 até 18 anos de idade, comprovou-se que a extensa maioria deles já recebeu algum tipo de conteúdo pornográfico. O que eu quero dizer para vocês com isso? O sexting, ele não corresponde somente ao direcionamento de conteúdo sexualizado de uma pessoa A para uma pessoa B. Pelo contrário, ele pode ser utilizado no sentido que ficou popularizado entre nós como revenge porn, ou pornografia de vingança. Isso também é uma modalidade de sexting. Como que funciona isso? É quando uma pessoa ela pega uma imagem, uma conversa, um vídeo realizado durante um momento íntimo de relação sexual. Não necessariamente precisa ser uma relação sexual explícita, pode ser, por exemplo, um ato de carícia, pode ser um ato de beijo, pode ser também uma cena de masturbação ou até mesmo uma cena somente de demonstração visual ou de faces de orgasmo, coisas do gênero que tem essa conotação sexualizada, como pessoas também vestidas em roupa íntimas ou até mesmo nus mais artísticos do que tão expositivos, e nesse ser descontextualizado. Isso é o conteúdo do sexting. E ele é utilizado de forma, então, sem autorização da pessoa. O movimento que surgiu no Brasil para a discussão do assunto, ele é o de pornografia de vingança, que é quando realmente uma das partes pega essas imagens e acaba utilizando como chantagem para obtenção de dinheiro ou para obtenção de alguma outra forma. Curiosamente, no Brasil, o sexting ele acaba encontrando algumas formas e modalidades bastante claras. A primeira delas é uma forma de vingança, às vezes de um ex-parceiro, um ex-namorado ou uma ex-namorada, porque também isso atinge, independente de relações hétero, também relações homoafetivas, na qual pega as imagens sexualizadas dos dois e acaba divulgando isso de uma forma pejorativa ou negativa. Essa é a pornografia de vingança, acaba então utilizando aquela imagem do momento íntimo de forma negativa. Curiosamente, esse fenômeno atinge de forma bastante agressiva e violenta adolescentes, por uma razão muito simples. O campo de conversa via tecnologia tem provocado um movimento de antecipação da sexualidade dos jovens. Isso não é um fenômeno que se dá tão culpa ou exclusivamente, a culpa exclusiva da rede mundial de computadores, não é isso. Ele é justamente do fenômeno que alguns chamam de pós-modernidade, modernidade reflexiva, líquida, pós-moderna, de risco, como queiram chamar, independente da vertente sociológica, acaba tendo essa forma de uma antecipação à intenção sexual, até mesmo de conteúdos sexualizados. Os canais de redes sociais têm muita influência disso, como por exemplo crianças, às vezes com imagens mais sexualizadas, na tentativa de imitar, às vezes em digital influencers que acabam se valendo desse conteúdo mais sexualizado para tanto. Nessa ótica, repito a vocês, há um campo muito grande de vitimizações de sexting por conta disso.